Então, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do Egresso Cast. Hoje nós teremos como convidada a Carla Oliveira. Seja muito bem-vinda, Carla. Alegria recebê-la aqui no nosso Obrigada. Egresso Cast. Pode falar. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro, eu gostaria de começar agradecendo ao convite, né, ao professor Rafael, também à professora Ana Carolina. Agradecer também aqui ao Iago, que está aqui nos bastidores. Enfim, agradecer de uma maneira geral ao pessoal do projeto, ao corpo docente da UFRB, e dizer que é uma alegria realmente poder estar aqui conversando com vocês nesse lugar de egresso, que é um lugar interessante, né? E enfim, espero poder contribuir, contar um pouquinho da minha trajetória, né, da minha relação com a filosofia. Eu imagino que seja aí um ponto determinante, né, desse projeto. Enfim, estar podendo dialogar também com os ouvintes. Eu imagino que em sua grande maioria seja realmente os estudantes, os atuais estudantes do curso, né, e assim poder compartilhar um pouco da minha experiência, oferecer uma perspectiva, né, em relação à filosofia, em relação à minha trajetória acadêmica e também a docência, né, considerando que esse nosso curso ele tem esse foco especial na docência, que é uma coisa que eu acho extremamente importante, de muito valor assim, na UFRB e na filosofia. Uhum. Com certeza, Carla, vai ser uma alegria ouvi-la e, além de todos esses elementos que você trouxe, que são muito importantes e mobilizam a realização do EgressoCast, há um fator também que, para nós, é muito caro, que é a inspiração para que os nossos estudantes, e aqueles que têm interesse em cursar a filosofia, né, possam se sentir aí motivados e estimulados pela trajetória de vida dos egressos e das egressas aqui entrevistados. Então, para nós é sempre uma fonte de alegria, de satisfação, conhecer, né, os impactos, os desdobramentos do que o curso promoveu na vida de vocês. Para a gente é muito bom por esse motivo também. Então, que bom tê-la aqui conosco. Muito obrigada mesmo, né, por haver aceitado o nosso convite. Eu queria, então, né, já começar pedindo para você contar a sua história de vida para a gente, do ponto que você desejar, para a gente Ok, conhecer melhor você. tá bom. Obrigada. Acho que eu não me apresentei, eu mesma, mas enfim, Carla Oliveira. Eu sou estudante, né? Eu fui estudante do curso de filosofia da primeira turma. Então, digamos que a gente tem história para contar sendo da primeira turma, né? Então, a nossa entrada no curso foi em 2008, né? Segundo semestre de 2008. Não tem um tempinho para localizar aí no tempo, né? Enfim, falando agora um pouco da minha trajetória, eu acho que eu posso fazer uma conexão, né? Do tema aqui do podcast com a disposição minha, assim, que, enfim, desde muito pequenininha, da minha relação mesmo com a escola, com a sala de aula, e do ponto de vista da imaginação, com o brincar de dar aula. Então, eu queria só trazer esse aspecto, porque ele molda, de certa forma, também minhas aspirações posteriores, né, meus interesses, inclusive acadêmicos, né, o fato de escolher a docência e me reconhecer nesse espaço da docência, né? Então, assim, do ponto de vista da minha trajetória, contando um pouquinho da minha história de vida, eu sempre tive realmente uma relação, assim, de interesse muito grande com o espaço escolar, e sempre gostei muito de ler, por exemplo, sempre fui muito leitora, e muito cedo, né, realmente comecei a me reconhecer nesse lugar mesmo de estar lidando com o conhecimento, né, de ter o conhecimento ali com uma parceria, digamos, uma parceria de mundo, de oferecer visão de mundo, enfim, tem essa relação mais íntima, do ponto de vista mais da intimidade com o conhecimento. Fiz a minha trajetória escolar em escola pública, né, majoritariamente escola pública, ensino fundamental, ensino médio, morei em Salvador, né, enfim, nasci em Amargosa, inclusive, mas muito pequenininha, muito pequenininha, né, meus pais se mudaram, então boa parte da minha formação se deu em Salvador mesmo, mas no período ali final do ensino médio, uma das questões
estão borbulhando também, né, ali da adolescência, questões borbulhando, a relação assim, que eu tinha com conhecimento, né, o interesse mesmo com as humanidades. Escolhi fazer filosofia e também tinha uma curiosidade, né, em cursar filosofia em Amargosa, assim, por diversos motivos, e me parecia, né, realmente um cenário a ser conhecido, né. Então, enfim, eu acho que eu posso destacar da minha trajetória de vida é realmente essa minha relação com o conhecimento, meu interesse mesmo nas humanidades e, por exemplo, pensando a partir disso, na importância do ponto de vista da formação escolar, né, de ter espaço, por exemplo, para que as subjetividades apareçam nos seus mais diversos interesses, por exemplo, né, nos interesses filosóficos, não só do ponto de vista de uma formação mais básica, né, pensar em termos de português, matemática, mas ter essa possibilidade mais ampliada, né, de você se reconhecer em outros cenários de conhecimento, por exemplo, né. Então, realmente, já tinha uma inclinação muito grande para humanidades e tinha, de fato, uma disposição para estar lidando com a sala de aula, né, era algo que me interessava, que me mobilizava, apesar de, obviamente, só existir ainda do ponto de vista da imaginação. Então, assim, eu realmente, quando eu fiz a inscrição, né, para o curso de filosofia, eu achava, assim, digamos, essa certeza que era aquilo que eu queria e estava mobilizada para isso, né. Então, assim, o fim da adolescência é uma época muito interessante, né, porque a gente conhece muito pouco da vida e tem que fazer algumas decisões da vida, né. Verdade. E naquele momento, na verdade, eu não tinha uma preocupação profissional, assim, o que me movia não era exatamente uma questão profissional, o que me movia era realmente o conhecimento, né, eu tinha uma curiosidade, enfim, para lidar com o conhecimento, então esse foi um motivador aí, que foi se inscrevendo na minha trajetória e que foi desembocando aí na Escola da Filosofia. Então, eu queria acho que esse registro que eu acho interessante para falar em termos de trajetória. Que Agora, massa. assim, com a observação que falar de si, né, é uma coisa Sim, fácil, obviamente. sim, É uma questão filosófica. Enfim. muito. Verdade, verdade. Então, assim, Ô, Carla, eu queria, assim, antes de passar para a próxima pergunta, te perguntar um pouco sobre, assim, você falou que você é de Amargosa, embora tenha ido morar em Salvador ainda muito nova e tenha realizado o seu percurso estudantil lá, mas de todo modo, como é para você, como foi para você esse retorno para Amargosa e como foi para você, assim, a questão, como é que você avalia a implantação do Centro de Formação de Professores da UFRB em Amargosa, você sendo natural da cidade, retornando de Salvador para Amargosa para realizar seus estudos, como é que você viu essa movimentação, assim, essa chegada da UFRB na cidade, enfim? bom, talvez o que eu fale, talvez não, na verdade, o que eu vou falar saia diferente do olhar de alguém que estava em Amargosa, assim, né? Porque meu olhar é um pouco de uma pessoa que vem de fora e chega em Amargosa. Então, assim, os meus vínculos, né, com a cidade eram vínculos distintos dos vínculos de alguém já morando, né, de um jovem, por exemplo, morador da cidade. Então, assim, talvez meu olhar ele tenha um vício, né, digamos, ele esteja viciado em alguns aspectos. E isso torna a minha leitura realmente muito, muito distinta, né, em relação a alguém que nasceu em Amargosa e viveu em Amargosa. Então, assim, eu vou falar a partir desse olhar, mas obviamente como alguém que viveu, né, cursou o ensino superior em Amargosa, e era um momento, assim, do ponto de vista político, de uma certa evolução política também, dentro da educação, né, existia a discussão em torno do Reúne, né, então tinha a UFRB, ela é fruto, né, do Reúne, é uma universidade nova, então tinha uma série de apostas, mas também tinha uma série de questões ali circundando, né, esse momento, enfim, dúvidas, tal, mas também muita aposta, né, e assim, o que eu acho muito interessante na UFRB
essa proposta de ter nascido mesmo com a proposta de interiorizar, né, a universidade, de se construir enquanto uma universidade acessível, né, para a população de baixa renda, para, enfim, para a população que não tem acesso para, enfim, aos centros universitários que estão localizados, por exemplo, na realidade da Bahia, né, mas na capital. Então, é uma proposta distinta, né, que coloca o UFRB realmente num lugar muito distinto, assim, distintivo, em relação a uma proposta mais tradicional de universidade. Então, obviamente que isso ia chegar com alguma resistência, tanto do ponto de vista da sua consolidação, né, e dúvidas, e também desafios, né? Então, assim, tanto desafio do ponto de vista de um diálogo entre a cultura universitária, que ali começava a se construir, né, porque a coisa não surge do nada, né, é um processo mesmo, e o diálogo com a cultura local, né, assim, a percepção local, por exemplo, isso eu percebi, é isso, não como sendo ali, digamos, efetivamente uma local, né, mas vivendo ali, isso para mim esteve muito explícito, né, como no imaginário também da cidade, enfim, e também do ponto de vista da realização daquilo que, em termos de políticas educacionais, a universidade se propunha, né? Então, sim, existe uma série. Agora é engraçado que a gente vai fazendo retrospecto, várias questões vão surgindo, mas um desafio, né? Essa série de desafios. Um desses desafios que eu pude perceber foi como construir esse diálogo com a comunidade, né? Com a comunidade de Amargosa, porque, obviamente, a universidade tem muito a oferecer, mas como é que a gente constrói esse diálogo para não ser um diálogo vertical, né? De cima para baixo, né? E do ponto de vista mesmo da consolidação do que a universidade se propunha enquanto instituição de interiorização, né, e acesso ao ensino superior, enfim. E aí apareceram desafios, né? Apareceram desafios que, em certo momento, o corpo estudantil, e a Amargosa teve uma participação, o movimento estudantil de Amargosa teve uma participação expressiva, se colocou também, né? Se colocou como protagonista para entender esse processo e também para cobrar, né, a efetividade desse processo de consolidação de uma democratização do ensino, né? Porque uma coisa é você ter a universidade ali com a proposta de exteriorização, outra coisa é você garantir pilares, por exemplo, como assistência estudantil, né? Que foi uma das pautas assim mais de maior destaque, assim, obviamente, na luta dos estudantes. Uhum. Então, esse processo, fazendo essa relação com a sua questão, Ana Carolina, esse processo de como eu percebia, né, a universidade, é esse olhar, a opção não é exatamente local, mas, obviamente, para mim está muito visível, né, os ganhos ali, em termos de mentalidade, mas em termos também de perspectiva de futuro, né, que a universidade, ela levou para a cidade, né, muito, muito bacana. Isso realmente é muito bacana, né, para uma geração, enfim. E também os desafios de consolidação das suas políticas educacionais voltados a esse público, né, que ela propõe democratizar o conhecimento, né? Por exemplo, pessoas que vêm de distritos ou municípios, né, ali no entorno de Amargosa, como é que fica, por exemplo, a sua estadia, né, na universidade, residência, né? E, enfim, essa coisa mesmo da estrutura de uma das políticas, que é a assistência estudantil, e o diálogo, né, com a comunidade, né? Mas, de uma maneira geral, o que eu percebo é que a universidade trouxe realmente uma quantidade da mentalidade, né, e uma perspectiva de futuro, né? Que eu acho que a universidade sempre traz, né? Por diversos fatores. Uhum. Então, Oi? É como se fosse uma ilha de possibilidades dentro, né, de uma sociedade, assim, com algumas limitações, né? Não, muito interessante isso que você traz. É engraçado porque essa questão da extensão, né, como esse braço que comunica, né, que dialoga, que leva à comunidade a produção, né, de conhecimentos realizadas
realizada no interior das universidades e tal, isso é muito significativo e tem ganhado maior impulso, maior força nos últimos anos. Inclusive, agora a gente está discutindo que a curricularização seja feita no contexto da própria graduação, no contexto das próprias disciplinas, né? Que algumas Uhum. disciplinas elas reservem um percentual ali para que esse diálogo ocorra. Isso é muito, muito bacana. E eu acho muito legal, né, ouvir isso de você, porque foi uma das primeiras formandas, né, do curso e traz uma percepção que é muito atual, né, com relação a esse processo e também com relação ao diálogo que se estabelece. O curso está implementado numa cidade que tem uma zona rural muito, muito grande, né, então a gente é professor de alunos da zona rural, que são filhos de agricultores, etc. Então, esse diálogo precisa se estabelecer né, de modo que seja significativo, que faça sentido. Isso é interessante, muito bacana, você trazer as políticas de assistência estudantil também para garantir a continuidade. Isso é essencial, né? A gente está lidando com isso, sobretudo agora no contexto pós-pandemia. Tem sido realmente uma discussão muito importante, ótimo, bom ouvi-la, né, nesse sentido, muito bom mesmo. E aí eu passo para a nossa pergunta seguinte, né, como é que você identifica especificamente aí agora a colaboração da filosofia, né, para a sua vida pessoal, profissional, que ganhos, que aspectos você consideraria que mudou, que impactou, que desdobramentos trouxe? Uhum. Okay. É só fazer um acréscimo a essa sua última fala, Ana Carolina, em relação à extensão. Os projetos de extensão era algo que eu testemunhava, né, desde o meu início na universidade. Né, os cursos, inicialmente eu lembro, a gente tinha filosofia, pedagogia, matemática, física, posteriormente eu acho que letras, e todos eles muito engajados, né, em projetos de extensão. Isso foi algo que me marcou muito, né, em termos da minha formação no curso. Então, testemunhei muito, muito curso. Isso era de extensão, né, muita atividade de extensão. Então, a universidade, ela apareceu com esse compromisso, né? Mas não dizer que esse diálogo não tinha suas tensões, né? Que, obviamente, na verdade, é interessante que tenha, né? Para que não seja verticalizado. E, enfim, pensando mais a filosofia, eu acho que é outra questão filosófica, obviamente, né? Por excelência. Chega em determinado... Eu costumo pensar, assim, é bom que eu estou falando tão espontaneamente aqui, eu não consegui fazer, digamos, um script para poder estar aqui, né? Não consegui, porque Mas existe uma essa série de é, possibilidades, né? mas essa é a ideia, pode falar ali. Enfim, mas eu acho interessante isso, né? Enfim. E eu costumo pensar que, ao você cursar filosofia, que a gente está fazendo filosofia do ponto de vista acadêmico, né? Que ela se tornou, sobretudo, acadêmica, se já há um bom tempo, há bons anos, assim, né? E, felizmente ou infelizmente, você não tem como dar um valor exato a isso, né? Para a gente ter um contato com a filosofia, é interessante que a gente faça um curso mesmo, no sentido de que possa compartilhar, né, com especialistas, com leitores, o conhecimento e construir o conhecimento, além, obviamente, de uma formação, né, de ter ali, né, a estrutura da formação. E nesse processo, eu acho que a gente pode fazer o curso e ser atravessado, né, digamos assim, pela filosofia, mas também pode fazer o curso e ser atravessado pela filosofia. Né? Eu acho que aí dialoga com essa questão do pessoal e do profissional, né? Do ponto de vista existencial, assim, como a filosofia vai lhe constituir, né? E em determinado momento do curso, para mim estava muito claro, né? É uma questão existencial mesmo. Né? Estava muito claro esse, me pensar por meio da filosofia, né? Ou a filosofia pensar, assim, por mim, é o que se vai se tornando natural. Acho que, você, obviamente, você está me entendendo, né? Isso vai se tornando tanto natural, né? Ainda que a gente precise, obviamente, ter um certo distanciamento, né? Para não confundir ali com a postura professoral, né? Excessivamente acadêmica, né?
de ser o dono da razão, digamos, ter um olhar privilegiado, que eu acho que não é exatamente essa a questão. Mas eu lembro que uma das primeiras aulas com o professor Emanuel, aula de História da Filosofia, uma das minhas primeiras aulas, ele trouxe um texto do Heidegger, que é isto, a filosofia, né? Um texto denso. E o professor Emanuel trouxe esse texto, primeira turma, e aí a gente ficou encarregado, obviamente, de fazer uma leitura e tal, e depois fazer discussão do texto na aula. E naquele momento exato, né? Eu estive ali no trabalho com aquele texto, né, assim, na experiência do texto, eu me dei conta que era exatamente isso que eu queria, né? Era fazer filosofia. E, assim, aquele texto, para mim, foi muito determinante, sabe? Foi muito determinante na minha relação, na construção mesmo, da minha relação com a filosofia. E é um texto que fala um pouquinho disso, né? Que dialoga um pouco com essa pergunta, tal, que essa filosofia, qual o caminho, tal. E, enfim, eu acho que ali eu fui reconhecendo realmente que era isso que eu queria, sem dúvidas, né? Como eu disse, uma pergunta difícil, essa pergunta. Hoje eu acho que a filosofia, do ponto de vista profissional, como eu já tinha essa disposição, curiosidade com a área de ensino, e é uma área também na qual me reconheço, e fico muito feliz em poder dar aula de filosofia, né? Ser uma profissional formada em filosofia, ter minha formação em filosofia. Eu fico muito feliz com isso. Para mim, realmente algo bacana, né? Algo bacana. Enfim, tem pessoas que querem ser médicas, enfim. E eu me vejo, assim, realizada desse ponto de vista, né? Da docência e filosofia. É algo que eu realmente gosto. Do ponto de vista pessoal, os ganhos, falando do ponto de vista pessoal, né? Os ganhos são realmente enormes, né? Assim, eu avaliando, talvez eu esteja muito otimista aqui. Estou pensando se eu não estou muito otimista, mas não é que seja fácil, né? Mas enfim, ter o cuidado ali com o pensamento. Eu acho que passa por essa ideia de entender um pouco a relação com o pensamento, com o tempo. E tudo volta lá para a velha questão socrática, né? Um pouco quem sou eu, né? Conceito, pensar. Isso está tudo muito relacionado, né? Eu vou ficar divagando aqui, não vai dar muito certo. Mas é isso, né? Do ponto de vista da relação da filosofia com o pessoal, eu acho que essa grandeza mesmo de você estar lidando com o pensamento, que é algo que parece muito acessório, algo que parece menor na nossa sociedade, né? Que a gente precisa ficar respondendo, né? Obviamente respondendo de um ponto de vista sobre a utilidade da filosofia, né? A gente precisa explicar porque que essa discussão sobre a utilidade, né? Então, assim, dentro dessa sociedade, né? Que não entende, né? Que não tem lugar ali para o pensamento, então eu tô realmente tomando muito partido pela filosofia, mas não tem como. Eu estou falando desse lugar. Então, você poder ter essa relação, né, com o pensamento, e ter essa relação com o pensamento também, enquanto profissão, eu acho muito bacana, né? E, assim, ainda também é de um ponto de vista de uma certa resistência, né? Porque a gente sabe dos enfrentamentos que a gente precisa ter para afirmar a filosofia no currículo escolar, para afirmar a filosofia como um conhecimento, né? Para afirmar a filosofia diante do irracional, né? Do não ser, né? Daquilo, enfim, daquilo que mata o pensamento, né? Então, é também um lugar de resistência, assim. Eu não consigo separar isso também do pessoal, né? Você falou nessa última resposta que você está docente, né? Então, eu queria te perguntar como é que você avalia a sua situação, se você está professora de filosofia, se ensina outras coisas, como é que está sendo a experiência da docência para você, especialmente da docência da filosofia? Conta aí para a gente. Para falar da minha docência atual, eu queria resgatar um pouco, né, dos ensaios e também dos momentos ali de
de iniciação à docência, né, que eu vivi já no curso de filosofia. E aqui fazer um destaque especial às disciplinas de estágio, né? Como eu falei no início, né, esse curso tem um valor, para mim tem um valor muito grande, por levar a sério, né, a docência, por ter como carro-chefe realmente a docência de filosofia. Isso é um diferencial incrível, assim. E fazer destaque às disciplinas de estágio, que não foram poucas, mas foram todas muito boas, assim, do ponto de vista da prática da docência, né, em termos de aprendizado, foi muito, muito bom. E também do programa PIBID, né? Eu fui bolsista do PIBID com a professora Denise Magalhães, né? E ela foi nossa orientanda, né? Boa parte da atuação do programa, pelo menos que eu estive na universidade. Fazer também, mandar aqui o meu abraço, professora Denise. E, enfim, foi um momento muito importante, também muito determinante para a minha formação docente, o PIBID. Imagino que seja um programa que ainda esteja atuando, né? Então, maravilha, maravilha. Está, assim, Então, ativo, tanto o PIBID, eu não sei se da sua época, eu acho que não, porque o programa Residência Pedagógica é bem mais recente, né? Mas o PIBID, sim, segue ativo, inclusive já foi aprovado, já estamos aí às voltas com a construção e publicação do edital, ainda bem, porque a gente também avalia muito positivamente o PIBID. maravilha. Maravilha. É uma lembrança assim, que eu tenho, obviamente constitui minha formação, né? É uma lembrança muito positiva também que eu tenho. E, então, o meu processo de docência, obviamente, começou desde o do curso, né? E assim, dava aula, tinha estágio, né? Esses estágios da curricular e também outros estágios, né? Então, a minha formação, boa parte da minha formação também já foi lidando com a docência, né? E, obviamente, dentro da formação curricular mesmo, do curso. Depois da minha formação, eu estive um período como professora substituta do Instituto, né, do Instituto Federal da Bahia, que é para onde eu retornei, onde estou atualmente. Então, o processo de docência, né, seguiu, assim, e, obviamente, eu fui percebendo, né, esse desenvolvimento. Obviamente, as experiências, elas vão acrescentando, vão fazendo com que a gente vá se desenvolvendo, óbvio. Mas é possível, né, é interessante que é possível perceber como a gente vai construindo esse desenvolvimento enquanto docente, a importância disso acontecer desde a da graduação, né? Sim, então o curso não ter uma visão bacharelesca, por exemplo, eu acho fundamental, fundamental, porque a filosofia onde ela está acessando, né, sobretudo pelo ensino, né? Enfim, e a gente tem um compromisso, a gente tem que ter, né, um compromisso com a geração, essa geração que está aí dentro dessa loucura que está acontecendo atualmente. Então, assim, ensino, né? Vamos prestar atenção no ensino. E atualmente eu estou também como docente do IFBA, né, no Instituto Federal da Bahia. Sou docente do Campo Santo Amaro e leciono a disciplina de filosofia, né? O IFBA, ele tem uma característica de que o professor, ele dá aula em diversas modalidades. No caso, eu sou professor do ensino médio integrado, mas sou também professor do ensino superior, né? Da licenciatura, no caso. E em ambos os cursos com a disciplina de filosofia, né? O ensino médio é filosofia e o ensino superior é um curso de computação, licenciatura em computação, mas tem as disciplinas filosóficas, né, que compõem a grade, como filosofia da educação, como ética, né? Então, atualmente, eu estou lecionando, né, a disciplina de filosofia. E é muito bacana, né? Obviamente, não é para o curso de filosofia, né? Mas ainda assim, claro, é muito interessante poder ver ali a filosofia em ação, né? Filosofia em ação. E eu estava, inclusive, né, pensando mais cedo como a juventude, né, os mais jovens, eu dou aula no ensino médio, eles vão construindo as questões. Isso é muito. Eles vão construindo as questões e tal, e tem umas perguntas assim que parecem básicas, que parecem simples, mas é que o universo deles ali está em efervescência, sabe? Está borbulhando, as questões estão aparecendo. Eu acho isso muito massa, porque, professor, é isso aqui, esse pô, que questão massa, entendeu? Vamos parar, vamos conversar sobre isso. Eu acho que a filosofia tem que dar espaço para isso, entendeu? Para a criação de pensamento, para a liberdade de pensamento, que aí a ideia utilitária da sociedade acha que, né, enfim,
que não é útil, né? Mas isso tem a ver com autonomia, né? Com a formação autônoma da pessoa, enfim. Enfim, com ver do ponto de vista dos possíveis, por exemplo, né? Eu acho incrível isso que você traz, porque acho também que esse deve ser o papel, concordo inteiramente contigo, esse deve ser o papel da filosofia no ensino médio e nos outros cursos, né, que não são os de formação do filósofo. E acho especialmente interessante que a disciplina esteja como obrigatória dos cursos profissionalizantes, né, em geral, porque essa ideia de que você não deve formar apenas o trabalhador, digamos assim, né, mas formar o trabalhador pensante, reflexivo, né, autônomo, etc. Eu acho que esse é o ganho, né, de... Ops! Cadê? Tá bem, né? Tô de boa. Que bom. Esse é o ganho, né, da inclusão de filosofia e da sociologia nesses cursos, né? Acho isso muito Exato. bacana. Exato. Exato. Você está pesquisando agora, Carla? Está produzindo, está fazendo mestrado, especialização, doutorado? Como é que está a sua vida, assim, em termos de produção de pesquisa? Está acontecendo? Você está, como é que, conta Isso. isso para a gente. Isso. Atualmente eu estou no doutorado e estou pesquisando uma pesquisa que surgiu na graduação, né? Eu pesquiso Hegel atualmente, comecei na graduação, e aqui eu queria fazer outra, mandar outro abraço aqui para o professor Ronaldo Barros, ele foi meu orientador, na verdade, uma série de professores, todos os professores, né? Obviamente estiveram ali orientando de alguma forma, e mais destaque ao professor Ronaldo Barros, que foi meu orientador, o professor Gil Franco, que esteve no curso, né, durante o tempo. Eu lembro que a gente tinha também algumas discussões em torno do Hegel, o professor Jarli, que agora está na UFBA. Tinha a professora Giovana, que esteve muito próxima também, esteve na minha banca de monografia. Né? E, enfim, essa minha pesquisa ela começou na graduação. O professor Ronaldo Barros ele era responsável, né, pela disciplina de filosofia política. Houve um curso, né, um curso de verão, e a gente estudou Hegel. Eu tinha algum interesse já em Hegel por causa de outras leituras anteriores que eu já realizava, né? Um percurso assim engraçado, um percurso hegeliano, porque na medida que eu avançava, eu lidava com os contemporâneos, eu ia me dando conta que eu precisava voltar assim a coisa retrospectiva. E então, a partir desse momento, foi despertando mais o interesse por Hegel. O curso foi muito bacana. Uma leitura, eu tive um acesso a uma leitura mais sistematizada, né, do texto do Hegel, e isso foi despertando meu interesse. E eu comecei, né, uma pesquisa ali mais, obviamente, mais pontual, né, que é uma pesquisa de monografia. E no mestrado eu dei seguimento, né, ainda pesquisando Hegel, dei seguimento na UFBA, fazer mestrado na UFBA, e continuo dando seguimento, e atualmente estou fazendo doutorado na UFMG ainda com Hegel, né. Então, aí já há um tempinho, e atualmente estou aí pesquisando o idealismo alemão, né, as discussões ali da filosofia moderna, os desdobramentos hegelianos na filosofia contemporânea, né, os hegelianismos, digamos, e continuo, né, concentrada na discussão agora mais atualmente na fenomenologia do espírito, né, discussões sobre experiência, sujeito. Não sei se é a hora da pesquisa, mas... Não, tá ótimo, é isso mesmo. Inclusive, a minha próxima pergunta vai ainda na linha da sua pesquisa. Eu queria que você contasse aqui para a gente como é que se deu o seu encontro com o seu tema de pesquisa, a questão de sua pesquisa, assim, como foi que você falou, olha, é isso que eu quero, né? É isso que eu quero pesquisar Pelo que eu entendi, você vem pesquisando o Hegel da monografia, né? Desde o TCC. Então, como é que se dá esse encontro, como é que se dá esse recorte, né? E aí o recorte do tema TCC, mestrado, doutorado,
Conta aí pra gente. Vou fazer aqui. Enfim, eu tinha algumas questões eu gostava muito de epistemologia, né? Ainda gosto, obviamente. Então, tinha algumas questões de epistemologia que me interessavam, especialmente da relação, problema do conhecimento, né? Relação sujeito-mundo, sujeito-objeto. Por um período, eu pensei em estudar Hume, por um período, também por questões de epistemologia, mas também tinham questões políticas que sempre me mobilizaram, né? Inclusive, boa parte do meu curso eu estava no movimento estudantil. Então, assim, tinham questões também políticas, né? E Hegel é interessante que ele consegue, né, unificar as duas discussões, unificar mesmo, assim. E na graduação, né, durante o curso, eu percebi, eu fiz um recorte ali de pesquisa em relação à ciência da lógica, porque eu tinha me dado conta que algumas questões fundamentais eu precisava começar pela ciência da lógica, por ser ali, digamos, o tratado, colocar tratado, metafísico do Hegel, né, que é uma metafísica muito específica, uma metafísica pós-crítica, né, e aí eu fui, obviamente, né, o professor Ronaldo é um professor especialista em Marx, sobretudo, né, ele tem, obviamente, uma leitura de Hegel, mas, obviamente, foi um momento desafiador, né, estudar, assim, Hegel não tinha grupo de estudos, tal, então era um pouco de cara e coragem, assim, meter as caras, e com coragem, desbravando. Mas foi muito interessante, porque aí vem outro aspecto que é interessante, além dessa coisa do ensino que eu tenho falado muito, que é você estar expondo o que produz, né? Estar produzindo, expondo, enfim, nos seminários internos, podendo apresentar em outros eventos. Então, nesse momento também eu me colocava já para poder apresentar ali aquilo que eu estava pesquisando, né? Submeter realmente ao dissenso, digamos assim, e isso foi, obviamente, me ajudando, né, a lidar ali com o tema que eu estava pesquisando. Então, é muito importante, né? Então, falando mais diretamente também com os estudantes, né? Tá produzindo, tá pesquisando, vai escrevendo e vai submetendo, né? Colocando sob avaliação, enfim, o processo é esse. E, enfim, mas aí no mestrado eu já tinha outras questões também que estavam ali, questões de uma dimensão mais de uma teoria social, por exemplo, que já faziam parte assim, das minhas questões, estavam ali querendo ganhar um espaço, né, querendo ganhar um espaço mais destacado, né? Então, no meu mestrado, eu fiz uma discussão já na fenomenologia do espírito, não na ciência da lógica, mas na fenomenologia do espírito. E uma discussão ali em torno do problema da experiência mesmo, do conceito de experiência na fenomenologia do espírito, e porque que na minha leitura ali estava defendendo a experiência prática, obviamente com um contexto de discussão, né? Que vai nesse sentido. E tudo muito relacionado a questões que não são questões abstratas, né? Questões assim fechadas sem uma relação com o mundo, né? Não tem como, assim. E no doutorado eu continuo, acho que é síntese, outro momento, né? E no doutorado eu volto um pouquinho, continuo na fenomenologia, aí faço um diálogo também com a ciência da lógica, e tento, é como se eu tentasse arrumar essas duas coisas também, né? Que é a ideia mesmo de quando a gente está pesquisando, um pouco da monografia, mas do mestrado, mas é também um desdobramento, né, de questões que já foram aparecendo ali quando eu estava finalizando o mestrado, né? E questões que foram aparecendo de uma maneira mais amadurecida, né? Porque o mestrado é uma etapa formativa, é sobretudo uma etapa formativa, né? Assim, você está efetivamente fazendo pesquisa agora, a gente faz pesquisa na graduação, mas o mestrado eu acho que forma efetivamente você ali como pesquisador, né? Porque é o momento da pesquisa exclusivamente, digamos, e, enfim, no final, quando eu estava terminando a dissertação, algumas questões já foram me mobilizando, né, relacionadas às implicações da relação entre esse conceito de experiência, mas também o conceito de sujeito, né, e aí pensando, por exemplo, em discussões de reconhecimento, que é uma das discussões que eu estou trabalhando na minha pesquisa de doutorado.
que é sobre a experiência do sujeito, né? E aí, a experiência do sujeito por meio do conceito de desejo, conceito de reconhecimento, digamos, estruturado na perspectiva negativa, né? E os desdobramentos disso, assim, visto de uma maneira muito geral. E é basicamente isso, assim, falando mais pontualmente. Uhum. Ah, muito bacana, Carla, interessantíssima a sua pesquisa. Eu queria te perguntar, e aí responda de modo muito sincero, né? Você acha que a sua pesquisa ela produz insumos para a sua atuação docente? Assim, como é que você vê essa relação entre o desenvolvimento da pesquisa e a docência? Há Eu acho que tá, relação, não há relação? eu acho que Deu uma cortada. foi, deu uma cortada. Mas a sua pergunta foi se a minha pesquisa tem uma relação com a docência. Não, se produz insumos, se você acha que colabora ao exercício da docência, né, de algum modo. Sim, não. Uhum. Eu costumo entender que aquilo que a gente pesquisa também modela a nossa visão, né? A nossa visão de mundo, assim, e a nossa percepção das coisas, e de uma maneira geral. E, obviamente, da docência, né? De tudo que implica ali a docência. E o professor, ele não é só, obviamente, né? Ele não é só aquele que tem um conteúdo ali. Então, acho que não é só do ponto de vista do conteúdo que a minha pesquisa se faz presente, mas com uma percepção mesmo, né? Uma construção ali de compreensão do mundo, que obviamente não é a única e não é a certa, mas é aquela também que está ali nos alimentando, né, nos mobilizando. Então, assim, o que eu pesquiso tem a ver com reconhecimento, né, e eu tento pensar, sobretudo, na perspectiva das relações de socialização, né, e esse sujeito marcado pelo negativo, né, e, digamos, as potencialidades desse sujeito e também as limitações, né? É necessariamente um diálogo que eu faço, né? Com discussões mais contemporâneas, de concepção mesmo de um sujeito, digamos, a gente tem um modelo de sujeito mais autocentrado, mais bem definido, digamos assim, um sujeito mais liberal, digamos, mas a gente tem o enfrentamento também de outras perspectivas de sujeito, né, que vão se colocando, e a gente se pergunta se esse sujeito realmente ele é tão certo de si, digamos, né? Então, quando você está no âmbito da sala de aula e vê uma multiplicidade de sujeitos, subjetividades, e não consegue também pensar esse contexto dissociado de, um, de uma espécie de formação de subjetividade atual, né, que está muito relacionada aí às exigências do capitalismo, né, sobretudo uma ideia que se materializa atualmente de autoexploração, né, autocobrança, de autorresponsabilização do indivíduo, de desmanche mesmo de um tecido mais social, enfim, uma coisa mais individualizada. Então, assim, todas as questões éticas que estão aí implicadas, né, questões de, enfim, então, para mim, sem dúvidas, na verdade, está dialogando, né, as questões que eu estou vivenciando, que são questões minhas também, enquanto essa loucura que é a sociedade atual, e também que eu vejo, né, eu vejo ali em todas aquelas subjetividades, as preocupações dos estudantes, eles estão vivendo um tempo, né, assim, um tempo muito difícil, né, essa juventude atual, assim, eu acho que um tanto mais difícil do que a minha juventude, que tinha uma perspectiva de futuro distinta, né? Quando eu vejo, por exemplo, vários jovens que querem ser influenciadores, né? Agora é a profissão do momento, como se o país não precisasse de dinheiro, não precisasse de médico, não precisasse de professor, todo mundo vai ser influencer. E essa juventude lidando com essas coisas todas, não tem como não associar, né? Qual é o modelo do sujeito que está em jogo, as subjetividades aí que estão em jogo. Então, assim, para mim, sim, né? Para mim, sim. Esse tanto modela a visão de mundo,
E muito do que eu pesquiso vem de preocupações que eu vou identificando, né, que eu tenho identificado, porque é aquela história, no sujeito que pesquisa, o sujeito de conhecimento, não é um sujeito abstrato, né, está localizado ali. Então, por mais que eu vá lá para a fenomenologia, lá século XIX, vá para a ciência da lógica, é o pensamento puro, mas sou eu, né? Tem a minha consciência. Não tem só a consciência de Hegel, a consciência ali, tem a minha consciência também. Então, eu vejo sim, assim. Que ótimo, Necessariamente. que bom, que interessante. Eu acho que eu sou uma pessoa idealista. Com a Não à filosofia. toa foi estudar Hegel, né? Eu acho que eu sou ou Veja romântico ou você como idealista com a filosofia. Não não, sei. mas é uma relação muito bonita, mas você sendo, se considerando a pessoa idealista, indo estudar o Hegel é algo, é um caminho natural, digamos Como assim. é natural, né? Parece. Faz sentido. Faz sentido, Faz faz muito sentido. sentido. Carla, foi uma alegria te ouvir. Eu queria assim saber se você tem alguma consideração final, algo que você gostaria de dizer que não disse, complementar, enfim, esse é o momento da gente ir se encaminhando para o fim mesmo, mas desde já te dizer que foi uma alegria mesmo te ouvir, foi muito bom. E é isso. Você tem alguma palavra final? Tenho um agradecimento, né? Agradecer a vocês aqui por esse momento. Foi muito bacana, né? Muito bacana. E eu acho que realmente a gente vai percebendo a metodologia, né? A Uhum. metodologia que vocês propõem aqui. E é interessante porque parece que a gente está se analisando também. Talvez corte essa parte. Mas é interessante porque não deixa de ter esse caráter de análise aqui, a gente falando e tal, e é muito legal essa espontaneidade, e aí eu fico pensando se eu não estou sendo romântica com a filosofia, mas agradecer esse bate-papo e agradecer de uma maneira geral, estender meu agradecimento ao corpo docente do curso de filosofia. Sei que já existiram mudanças, né? Enfim, eu sou da primeira turma, então em 10 anos existiram mudanças, mas de todo modo agradecer muito, assim, eu realmente tenho uma relação, assim, uma memória afetiva, né? Também com o curso e com os docentes do curso, né? E acho que justamente por boa parte também da minha relação com a filosofia vem também por ter sido inspirada, né? Por ter visto docentes ali com a relação realmente inspiradora com a filosofia. Então, isso é muito bacana, eu queria destacar isso. Agradecer também ao Iago, que está aí nos bastidores, agradecer a você, Ana, dizer que foi um prazer, porque eu não conhecia, obviamente, né? Então, muito bacana, e assim, pela entrevista, eu acho que, enfim, também sua relação com o curso deve ser muito bacana, e agora falando talvez mais diretamente com os estudantes, eu acho que é fazer as coisas com verdade, assim, sabe? Fazer, enfim, tá no curso ali com verdade, assim, sabe? Que é uma coisa filosófica, verdade, mas ter uma relação verdadeira com o curso, né? E isso implica, embora minha fala tenha soado em alguns aspectos romântica, né? Mas, Eu não acho, não, deixa eu só dizer logo, eu acho que foi muito inspirador ouvi-la, acho que esse é um ingrediente, essa paixão, né, com relação ao curso, os conteúdos, etc., eu acho que isso é o que nos movimenta, né, a fazer filosofia e, né, a um curso que a gente sabe, nós sabemos da importância, nós que aqui estamos, nós que com ele lidamos, né, no cotidiano, e penso assim, você que está formando também sujeitos que não estão necessariamente fazendo filosofia, o que é ainda mais desafiador, né, porque mostrar as correlações, né, o porquê que a filosofia está ali, o porquê que a filosofia é importante na formação desse sujeito que não necessariamente quer ser filósofo, né? E então eu acho que essa paixão, ela se não está colocada, torna tudo muito
difícil, então eu gosto, eu acho isso bonito, acho isso realmente inspirador para mim, que é a sensação que eu saio, com a qual eu saio dessa nossa entrevista, assim, foi realmente muito bom ouvi-la, muito inspirador, assim, ver a sua experiência, ver a sua relação com o curso, com a pesquisa, como isso nutre a sua prática, né, como que você avalia a extensão de tudo isso, né, é muito bacana, gosto muito. Mas vamos lá, retomando para você. Mas, síntese é isso, né? Essa coisa que está falando da relação com a filosofia, muito embora eu tenha, enfim, falado desse lugar realmente, amor à sabedoria, né? Dessa amizade com a filosofia, é também desafiador, né? No sentido de que há aspectos, digamos, negativos, há momentos de, digamos, de vazio, né? De falsidade, ali lidando com o pensamento, e o pensamento na relação com a sociedade, né? Então, assim, não é fácil, não existe facilidade, eu acho que a gente precisa entender isso, e existem desafios, eu passei por muitos desafios durante o curso, né? Digamos que eu concluí o curso, assim, sentindo muitos desafios, né? Eu acho que isso vem também da relação verdadeira com a filosofia, né? Não é só uma relação, digamos, pacífica, né? Não tem como ser uma relação pacífica, ela vem na sua inteireza, né? E assim, eu sei também do momento específico que a gente está vivendo, do ponto de vista político, do ponto de vista social, né? E o que significa isso para a filosofia, as questões que surgem de perspectiva, né? Em relação à filosofia, formação em filosofia, não dá para a gente não ser realista em entender, né? O que é formar-se agora, né? Enquanto professor, na verdade, das humanidades, né? Das humanidades, mas a gente também pode se entender enquanto possibilidade de organização, né? Diante dessa realidade de mudança. Eu acho que o trabalho, por exemplo, que a UFRB, o curso de filosofia da UFRB faz, de afirmação do lugar da docência, né? Eu acho muito importante, muito crucial para a existência da filosofia no Brasil, né? Assim, do ponto de vista dos currículos. Então, acho que é um lugar, esse destaque, né, da filosofia. Eu sei que agora, além de especialização, tem o mestrado profissional, não é isso? Então, assim, é um papel muito importante, sabe? Que o curso está fazendo para. Eu sempre digo isso, para a filosofia, a sua existência no território nacional, digamos assim. Então é isso, gente. É isso, em síntese. Enfim, levem a sério aquilo que você se propõe a fazer. E, enfim, se organizem sempre. Acho que a organização é fundamental. Organização, diálogo, né? Entender ali o contexto, discutir as questões práticas, realmente levar em consideração o que está acontecendo efetivamente, né? Inclusive os momentos, esse momento difícil para a filosofia, para as humanidades, isso tem que ser encarado, né? Enfrentado. E eu espero que quem agora está no curso, né? Enfim, se forme, defenda, crie essa relação muito própria, mas também muito universal com a filosofia. E é isso, gente. Quem sabe em algum momento apareça aí na universidade, né? Tem algum evento, vai apresentar trabalho, algo do tipo, de visita. Vai ser uma alegria recebê-la. Vamos logo já pensar nessa possibilidade, já agendar alguma Pronto. coisa, vamos sim. Carla, mais uma vez foi uma alegria te ouvir, foi muito bom, muito inspirador, insisto. Agradeço. Isso. E espero que possamos nos ver em breve, né? Nesses eventos, nessas trocas, enfim. Gosto de pensar nessa ideia, né? Do estabelecimento dessa rede, né? Da produção da filosofia e tudo mais. E é isso. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Ana. Bom dia. Bom Tchau. dia.